Nossos cumprimentos a todos. E vamos dar sequência ao livro que estamos estudando, Divaldo Franco Responde, volume 1. Passaremos agora para mortes coletivas. Seria o propósito de Deus nas mortes coletivas. A primeira pergunta que lhe foi dirigida foi a seguinte: periodicamente, a humanidade é surpreendida com acontecimentos que causam a morte de muitas pessoas. Algumas decorrem de eventos de natureza como tsunamis, terremotos ou desabamentos de terra. Outros decorrem da ação do homem, como acidente de avião, incêndios, guerras. Qual o propósito da divindade nessas mortes coletivas? Diz Divaldo. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, A Lei da Destruição, faz uma análise dessas tragédias coletivas e interroga os benfeitores da humanidade o que pretende a divindade com essas desencarnações coletivas. E, para surpresa de Allan Kardec, os benfeitores disseram que era para fazer a sociedade progredir. O comentário é vasto e, nesta mesma questão, o codificador pergunta se não teria a divindade outros recursos para promover o progresso dessas pessoas. Os espíritos informaram que sim, e isso acontece através de fenômenos naturais e epidemias de várias ordens. Então, Allan Kardec volve a questão, indagando que, se num caso desses, muitos inocentes não seriam vítimas dos infelizes acontecimentos. Os benfeitores espirituais assinalaram que não, porque dentro do Código das Soberanas Leis, somente nos acontece aquilo que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates calamitosos. Observemos, por exemplo, que nos acidentes aéreos, pessoas chegam num momento e resolvem mudar a viagem, desenvolvendo um esforço tremendo, enquanto outros lutam para poder ser incluídos naquele voo e, como resultado, padecem essas consequências que estão dentro da sua programação evolutiva. É sempre providencial, portanto, que se mantenha a confiança em Deus quando acontece algo lamentável e doloroso, especialmente para os familiares que ficam embrulhados nos mantos sombrios da saudade, e talvez também para alguns desencarnados, porque, surpreendidos de maneira inesperada, experimentam um grande choque ao despertar no além, considerando que todas essas ocorrências estão dentro dos códigos da soberana justiça. E nos recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 859, onde é perguntado: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte?
que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? E a resposta dos espíritos é: são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quando, ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. E vamos à seguinte pergunta, do Livro dos Espíritos. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar embora o queiram? E a resposta dos espíritos: mas que tu viste e pressentistes quando no estado de espírito, do qual fizeste tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo que sucede está escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. De tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não seria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes, é que são capazes de influir no moral. Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Vamos a outra pergunta dirigida ao Divaldo. Então podemos dizer que existe uma correlação desses acidentes com as reencarnações anteriores das vítimas? E diz Divaldo: sem dúvida, há uma vinculação, inclusive entre os indivíduos que são vítimas. Imaginemos como eram as guerras do passado, como também as calamidades do presente, quando há conciliábulos de pessoas, ou seja, reuniões de pessoas que estão vinculadas pelo mesmo interesse sórdido em prejudicar a comunidade através de fenômenos perturbadores e destrutivos. Essa ligação irá ressurgir quando reencarnarem e serão atraídos pela lei das afinidades para que estejam no mesmo local a fim de coletivamente resgatarem o delito. Emmanuel, no livro Chico Xavier Pede Licença, ele dá a seguinte resposta a uma pergunta feita em uma reunião pública na noite do dia 28/2/1972 em Uberaba, Minas Gerais. A pergunta que foi dirigida a Emmanuel foi a seguinte: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como em casos de grandes incêndios? E a resposta de Emmanuel é a seguinte: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça inerente, ou seja, dentro de si, convertendo-se em razão disso em qualquer situação
no mais severo julgamento de si mesmo. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla, para resgates e reparações. Em seguida, Emmanuel nos dá exemplos. Invasores, envolvidos, enlaçados pela própria ambição, que esmagávamos coletivamente na volúpia do saque, tornamos a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe usaríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para compartilhar unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerra, manejados para assalto e crueldade pela megalomania, a grande obsessão pelo ouro, pelo poder, em que nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos, solicitamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida, em acontecimentos de sangue e lágrima. Por fim, ele dá exemplo dos corsários, os piratas, que atirávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além, com os problemas de culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Uma outra pergunta foi dirigida ao Divaldo Franco nesse livro que estamos vendo. Divaldo Franco responde. E a pergunta é a seguinte: e os familiares? Eles se veem repentinamente afastados daqueles entes queridos. Eles também estão vinculados às leis de causa e efeito? Com certeza que sim. Imaginemos que em uma programação bélica sempre há aqueles que são os construtores intelectuais da calamidade, os programadores que ficam na retaguarda. De igual maneira, o mesmo ocorre em determinados problemas de natureza individual. Sempre alguém interfere para que isso tenha lugar e fica às escuras. Através das bênçãos da reencarnação, voltam a nascer dentro do impositivo biológico
para que haja uma afinidade característica. E então, com a partida de um ou outro, que seriam talvez os mais responsáveis, a dor atinge também aqueles que foram os antigos programadores intelectuais. Sob qualquer ponto de vista, todos são dignos da nossa ternura, da nossa compreensão e de nossas preces, tantos os que viajaram para o grande lar, como os que ficaram na terra dominados pelos sofrimentos da saudade. E Emmanuel, naquele mesmo livro citado, Chico Xavier pede licença, ele nos diz: lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são iguais aos nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Por hoje nós vamos encerrando e voltaremos daqui 15 dias. Uma ótima semana a todos, muita paz.